pré-amplificador Aiva modelo C22 e Power amplificador modelo P22, aparelhos de 1979, 30 watts por canal. A Aiva foi uma importante indústria de áudio doméstico no Japão. Nasceu em 1951, foi concorrente da Sony, se especializou em fazer esses equipamentos compactos. Em 69 foi comprado pela Sony, mas a Sony manteve a marca ativa. Ela continuou desenvolvendo produtos compactos. Inclusive diz a lenda que o Walkman da Aiva era melhor que o Walkman original da Sony. Eu tive um modelo bem simples que foi vendido no Brasil. Eu tenho até hoje, no final vou mostrar aí. E era muito bom mesmo, simples, está funcionando inclusive até hoje, tanto o tape como o rádio que vinha nele. A Aiva já esteve no Brasil, distribuiu alguns produtos no Brasil em parceria com a CCE, não sei se eram montados aqui ou importados. Esse aqui é japonês, não é feito no Brasil. Uma outra coisa curiosa é que a Sony foi dona da Aiva até 2002, quando vendeu a marca praticamente dissolveu, ficou com essas empresas de direitos, acho que na Ásia. E agora em 2022 o grupo MK, que é o dono da Mondial, licenciou a marca no Brasil, Aiva, comprou a fábrica de TV da Sony, que foi embora do Brasil, lá em Manaus, e começou a fabricar TVs nesta mesma fábrica onde a Sony vendia TVs, apesar de hoje a Aiva não ter mais nada a ver com a Sony. E a Sony já foi proprietária integral da Aiva. Em 69 ele comprou o controle da Aiva. É uma marca interessante, tem muita tecnologia. Esses aparelhos aqui são sofisticados, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Som muito bacana. Esse sistema modular fazia parte de um sistema maior com 4 aparelhos, vou botar uma foto aí. Tinha um tape deck e um tuner. A Aiva fez muitos sistemas parecidos com esse. Vou botar outros sistemas aí, alguns antes, outros depois desse, todos sempre muito bem construídos. Como eles têm essa relação histórica com a Sony, vocês vão ver que tem alguns circuitos da Sony, principalmente aqui nesse Power. Vocês vão ver que tem um circuito integrado especial da Sony que foi usado aqui, permitiu ele ser tão pequenininho, tão compacto, com a potência muito boa. Tem um transformador toroidal, uma beleza a construção desse Power amplificador. E o pré, mesma coisa, várias entradas, filtros, muito bom. Também tem circuitos integrados. Eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo. Vamos olhar atrás, depois vamos ver o serviço que foi feito. Simplesmente uma revisão que eu fiz nesse equipamento. Traseira do conjuntinho da Aiva, uma entrada fono, 2 auxiliar, um tuner, um tape deck e aqui a saída. Esse aqui é o pré, E o Power tem a entrada, saída para 2 pares de caixa A e B. Muito bem construído. Ó, o dissipador, que beleza. Um dissipador para cada canal. Esse aqui é até pesadinho, ele tem um transformador toroidal. Esse aqui é mais leve, que é só um pré-amplificador. Então eu fiz uma revisão geral nos 2 aparelhos aí. Vamos ver aí cenas. O selinho que tem aqui em cima, esse feito no Japão, só trabalha em 120 volts, então foi feito para o mercado americano, vinha com serial aí, ó. Olha que construção boa.
amplificador, muito bem construído, um projeto muito interessante. Ele não tem transistores praticamente, todo o áudio é comandado aí por esses CIs. Então tem o 4558, que é um CI que se consagrou aí no mercado, utilizado até hoje. Ele tem aqui no pré de fono, no controle de tom aqui no meio e no pré de saída. Tem 3, tem um aqui no meio também ali embaixo, ó. Esses 2 circuitos integrados aqui no caso o MC14016, corresponde ao CD4016. É um CMOS, é uma chave analógica, são 4 chaves analógicas. Aqui, 4 aqui, 4 aqui, uma para cada canal. São exatamente essas 4 chaves aqui. Então, quando você aperta esse botão aqui, o sinal de áudio lá do RCA não está vindo até aqui, como na maioria dos aparelhos. Ele, na verdade, morre ali no CI. Esse CI é que comanda, que desvia o sinal para a pré-amplificação, seja fono, auxiliar, tuner, auxiliar 2, né, que são 4 entradas. Então são esses CIs aqui poupam o sinal de ter que vir aqui na frente e voltar. É uma coisa interessante, porque aumenta a qualidade do áudio. Esses circuitos integrados são extremamente silenciosos, em relação ao sinal ruído excelente. Cada CIzinho desse aqui é estéreo, então tem um aqui, outro ali e outro lá. Muito bem construído, uma placa muito bem montada. Eu fiz uma manutenção geral aqui, tem um relé de saída, ó, o relézinho de sinal. Eu basicamente reformei a fonte aqui. Como ele tem todos esses circuitos integrados, ele precisa de uma tensão simétrica estável. Então ele tem 2 reguladores de tensão, 7915 e 7815. Um já tinha sido trocado, o outro estava com os terminais bem enferrujados, o original. A ponte retificadora também estava com os terminais enferrujados. Eu acho que houve explodiu um capacitor aí, corroeu um pouco a placa lá embaixo e corroeu os terminais desses componentes. Então eu troquei a ponte retificadora, os 2 reguladores de tensão e mais 11 capacitores eletrolíticos. Esses todos aqui, mais esses aqui do pré de fono. Mantive só o Zelna, laranjinha, que são de excelente qualidade. Aparelho muito bom, muito bem construído. Olha os 2 reguladores ali, ó. Aqui gera menos 15 mais 15, que é a alimentação de todos esses CIs aí. Função tensão simétrica super bem estabilizada e regulada. Então esse foi o serviço feito aqui no prézinho da Aiva. Só corrigindo, para não dizer que ele não tem nenhum transistor, ele tem 2 aqui no pré de fono que antecedem o circuito integrado. E tem 2 aqui que controlam o disparo desse relé aí, por onde não passa áudio. Esse só retarda a ligação desse micro relé aí, que é o relézinho de sinal. O power também tem relé, então é um aparelho super bem protegido. Olha como é organizado o desenho, né, da placa, ó, tudo simétrico. Muito interessante, viu? Realmente uma construção muito boa para a época. Detalhes da construção antes de eu montar. Então, essa parte aqui é só o transformador. Você vê que ele ocupa quase 60% do espaço. Fica preso na base, ó. E a placa de entrada e saída também fixada aí atrás, com a chapa dobrada. O miolo, que é o principal, que é o circuito, os transistores de saída, preso aqui no dissipador. Ó, um ali, o outro verdinho aqui, e tem mais 2 pretinhos, ó, ali
e aqui, ó, preso no dissipador. E essa plaquinha aqui, onde tem esses dois trimpods, e essa outra plaquinha aqui, é onde ficam os outros componentes do power, que na verdade é um circuito integrado. Tinha apenas um capacitor para trocar aqui nessas placas, ó, um aqui e outro ali. Aqui embaixo eu troquei outros, 2 aqui atrás, mais alguns ali na frente. Esses aqui eu não mexi porque estão com a cara muito boa. São de 10.000 por 35, super dimensionado. Na época era raro ver um aparelho com a capacitância tão grande, com 30 watts por canal. Relé de proteção, olha como é bem construído. A placa tem o buraco para entrar o transformador e todo o circuito soldado em volta. Aqui as chaves das caixas, saída de headphone, circuito de proteção aqui, o relé, que tem um transistor com dissipador, as placas da potência, saída, ó, aos filtros ali embaixo, ó, filtro push-rod de um canal e de outro. Aqui atrás a ponte retificadora e aqui um fusível resetável, ó. 2 fusíveis resetáveis. Esse pino amarelo aqui, ó, ele sobe quando ele desarma e depois você aperta e ele rearma. Então é um fusível resetável. Então a construção realmente muito boa, ó, o dissipador como é bem dimensionado para a potência dele. Aqui tem 2 transistores e aqui tem outros 2 independentes. A outra placa é a placa onde fica aqui o VU, que vai ali na frentezinha, né, aqueles VUzinhos ali. Também troquei aqui vários capacitores. Então, antes de montar, resolvi mostrar os detalhes da construção. Realmente construção muito interessante, muito bem feito, muito bem planejado. Olha como é que é. E isso encaixa aqui. Eu vou montar agora. Finalizada a manutenção aqui no Power Aiva. 13 capacitores eletrolíticos trocados, só por precaução. Nas placas de potência mesmo só tem um capacitor, então nem foi preciso retirar as placas, que são essas 2 plaquinhas aqui. Vou botar uma foto aí. Troquei esse único capacitor que tem aí na placa. E como vocês veem, esse aparelho não tem transistores no estágio iniciais do amplificador. Só 2 transistores na saída. Esse circuito integrado que está aí, um circuito integrado da Sony, é o CX171. Ele faz o papel de par diferencial de entrada, VAS e driver. E fonte constante de corrente. Vou botar a foto do esquema aí, ó. Então é um único circuito integrado, tem um em cada canal, um em cada plaquinha dessa. E ele substitui todos esses componentes. É um componente obsoleto, difícil de achar, mas não conheço o histórico de dar muito problema. Aqui eles estão intactos, funcionando perfeitamente. Consegui regular perfeitamente tanto o offset como o bias do aparelho. O aparelho toca muito bem, impressionante como é bem construído e como é bom o som dele. Ó, falei que eu tinha um Walkman da Aiva, comprado no final dos anos 80, tá até hoje aqui, funciona perfeitamente, tem rádio AM, FM, aceita fita de cromo, ó, tem AM, FM, mono, estéreo, aceita fita de cromo e metal e fita normal, tem um super base aqui, som bem bom, funciona com 2 pilhas pequenas, feito no Japão, comprei no Brasil, não me lembro aonde. 2 pilhazinhas. Tá funcionando perfeitamente. Vou ligar aqui no Aivinha para vocês verem. Ó, o rádio funcionando perfeito, ó. Tô jogando na saída de headphone e ligando ali no Aiva. Ó, tem um som bom que só. Ó. Rádio funcionando. Agora eu vou botar a fita. A fita vai para frente, vai para trás. Tô avançando um pouco aqui, vou pôr para tocar. Ó, tocando normalmente a fita, som perfeito. Ele tá aqui funcionando com 2 pilhas, ele tem uma entrada para
fonte aqui, ó. Mas eu sempre usei com pilha. Aqui estão duas pilhas pequenas, ó. Ó, rodando perfeitamente. Todo de plástico, simples, não foi caro na época, mas está aí até hoje, ó. Conservado, funcionando. Marca boa.